E tem aquela lá em que o amado pastor Márcio Valadão, ele, numa situação constrangedora que aconteceu, ele se aproximou de mim para literalmente me pastorear. E foi algo extraordinário que eu quero contar para você. Eu quero homenagear com isso a vida do pastor Márcio Valadão, que manifesta a vida de Deus. Ontem ele decidiu entregar o pastoreio da Igreja Batista da Lagoinha, que durante mais de meio século ele esteve à frente e não pastoreou apenas aquela igreja local maravilhosa, mas também nos pastoreou como Igreja de Cristo nessa nação. Fica aí que eu vou te contar essa história. Era o ano de 2005, o ano em que nasceu o Conselho Apostólico Brasileiro, e o pastor Márcio Valadão era um dos membros fundadores desse conselho que nasceu aqui em São Paulo. Nós estávamos no final do ano em Porto Alegre, na 5ª conferência de 5 que aconteceram e que literalmente mudaram a história da igreja no Brasil, bem no início desse século. E eu tinha sido convidado pelo apóstolo Arles Marques para participar de uma reunião que aconteceria no dia anterior ao início dessa conferência. E fui para Porto Alegre, viajamos no mesmo voo, todo o grupo. Mas o grupo do Conselho Apostólico Brasileiro que tinha sido formado constava de 12 apóstolos. E foi muito curioso que nem quando nasceu o Conselho Apostólico os 12 estavam juntos. Mas nessa conferência profética lá de Porto Alegre, os 12 estariam. E fui convidado para estar nessa reunião que aconteceria em Porto Alegre. Só que havia alguma situação que precisava ser tratada entre os apóstolos que faziam parte do conselho, alguma coisa a ser resolvida entre eles. E quando eu já estava pronto para descer para a reunião, o apóstolo Arles me ligou super constrangido, pedindo desculpas, dizendo que teriam que tratar de algum assunto ali e que alguns entenderam que não seria apropriado ter alguma pessoa de fora do grupo. E eu, naturalmente, fiquei super chateado, porque tinha ido para lá, para aquela reunião. Mas toquei minha vida, fui passear por Porto Alegre, fui perceber o ambiente espiritual que estava acontecendo, vi coisas importantes que depois pude compartilhar com aqueles líderes que estavam ali por e-mail ainda. Veja só quanto tempo faz. E aí no outro dia tivemos atitudes espirituais orando por situações que aconteciam em Porto Alegre naqueles dias. Muito bem. Na manhã do segundo dia, na manhã que se iniciaria aquela conferência, o apóstolo Arles, na primeira hora, 6 e pouco da manhã, me ligou pedindo perdão por a situação que tinha acontecido no dia anterior e me convidando para jejuar com eles, para jejuar com aqueles irmãos todos que estavam ali e para que tivéssemos uma manhã de jejum e de oração. E eu então me senti muito feliz e muito honrado, absolutamente em paz, com a direção que Deus estava dando a tudo. E eu pude estar então nessa reunião, nesse momento de oração, de jejum que estávamos todos, estavam os 12 apóstolos com os quais nasceu o Conselho Apostólico Brasileiro, e eu estava lá fazendo parte daquilo. Mas o que foi muito marcante é que o pastor Márcio Valadão, ele tinha sido ungido apóstolo lá na Lagoinha, no ano de 2001, na primeira dessas 5 conferências proféticas que aconteceram pelo Brasil. E ele estava ali, talvez ele tenha notado aquela situação um pouco desconfortável, e ele se aproximou de mim. E ele passou toda a manhã comigo. E quando nós fomos almoçar, fomos todos juntos, ele fez questão de sentar do meu lado, de perguntar sobre a minha família, de saber onde era a nossa igreja, de saber um pouco da nossa história. E ele esteve ali, solícito, pronto, amoroso, me ouvindo, uma pessoa tão importante, tão conhecida, com um jovem, com alguém ali que estava surgindo naquele grupo, mas com essa atitude de Cristo. O pastor Márcio arrebatou meu coração. Ele, naturalmente, alguém com autoridade apostólica sobre essa nação, sempre preferiu ser chamado de pastor. O amado pastor Márcio Valadão, a quem nós abençoamos, a quem nós levantamos mãos santas, sem ira nem animosidade, para abençoar, para dizer que somos gratos pela sua vida, pelo seu ministério, pelos frutos que nós temos visto na nossa nação e aonde o Senhor tem espalhado a Igreja Batista da Lagoinha, amém, os filhos ministeriais, a sua família tão linda. Nós somos gratos ao nosso Deus, porque tem feito coisas tão extraordinárias na Igreja de Cristo na nação brasileira.
Eu tive muitas oportunidades depois disso, de me encontrar com o pastor Márcio, ele sempre generoso, sempre amoroso. Me lembro em 2008, eu tinha lançado um livro, e a gente estava numa conferência aqui em São Paulo, tinha um stand, e aí ele veio me abraçar e disse: Paulo, eu já passei lá no seu stand, já comprei o livro, quero ler, depois vou comentar contigo. Esse é o pastor Márcio. Sei que com isso eu sou devedor de amor. Talvez eu não possa pagar a ele ou a sua família, mas certamente aquilo que eu aprendi com o pastor Márcio, eu quero aplicar em muitas vidas e sempre estar atento para a pessoa que talvez precise de um abraço, precise ser ouvido, precise se sentir amado e importante para o Senhor. Que Deus te abençoe.